A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Amados, sejam bem-vindos ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é Lugares Marcados. Lugares Marcados. E a palavra do Senhor que me deu base para falar sobre isso está no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 17. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? E então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, e como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E o Senhor Deus seguiu. E se Baal seguiu, porém o povo não lhe respondeu nada. Só até aqui, amados. Amados, aqui essa palavra é conhecida. A batalha aqui de Elias com os profetas de Baal e de Azera. Aqui havia um rei, Acabe, que havia se contaminado e se casado com uma mulher que não era do povo judeu, Jezabel. E esse não é o maior problema, porque nos dias de hoje, nós que somos gentios, que não somos descendentes de judeus, buscamos e seguimos a Deus, a Jesus. Mas o problema era o que essa mulher fazia. Ela seguia outros deuses, fazia sacrifícios e coisas hediondas, coisas maléficas, sacrifícios terríveis com crianças, cometia muitos absurdos. E aqui a palavra do Senhor, Elias questiona a Acabe, depois de Acabe chamar: Você é o perturbador de Israel? Quando Elias era um servo de Deus, era um homem de Deus. Tanto é que a palavra diz que ele não morreu, ele foi arrebatado pelo Senhor. Um homem, um servo de Deus. E aqui ele, direcionado por Deus, questiona ali a todos, questiona a Acabe: Até quando vocês andarão por dois caminhos? Seguirão dois deuses, o Deus de Israel e qualquer outro Deus que colocarem em suas mentes? E aqui o que isso tem a ver com esta palavra? Lugares marcados. Aqui o povo de Israel estava num lugar marcado pela maldade de Acabe e de Jezabel. Um lugar marcado pelo mal. E quantos outros lugares conhecemos, onde você chega e tem uma sensação ruim daquele lugar? Onde você chega e sente um ambiente carregado, espíritos de confusão, de intriga, de brigas. Lugares marcados pelo mal. Quantas vezes você já chegou em algum lugar onde, do nada, pessoas conversando e do nada ali começa a ter uma confusão? Ou até na minha e na tua casa, de repente, do nada, o marido começa a brigar com a esposa,
Os filhos começam a brigar uns com os outros, os irmãos, por coisas simples. Ah, você pegou meu brinquedo? Ou o cônjuge, você não lavou o quintal? Não lavou a louça? Não passou minha camisa? E por coisas simples ali, casais vão se enfurecendo, brigam, saem de casa, ou pior, se separam por coisas simples. Territórios marcados pela presença do mal, amados. Não podemos ignorar isso. O mal está aí, como esteve aqui. E aqui Elias batalhou e derrotou todos aqueles profetas. Todos eles, o desafio era de oferecer um sacrifício e colocar lenha no altar daquele sacrifício. E eles não podiam acender fogo, o fogo tinha que vir do Deus deles. Não veio. O fogo não veio em nenhum dos sacrifícios daqueles 400 profetas, 450 de Baal e mais 400 de Azera. Não veio o fogo dos céus. Mas quando Elias chegou lá, quando foi a vez dele, ele limpou aquele altar, ele montou o sacrifício. Notem os detalhes, ele montou o sacrifício, jogou água ainda sobre a lenha e clamou ao Deus de Israel, e o fogo dos céus desceu e consumiu aquela madeira e consumiu o sacrifício, porque era o Deus verdadeiro. E aqui eu entendo que Elias dificultou ali jogando água, porque todos nós sabemos que a madeira, quando está molhada, não pega fogo. Para que todos vissem o poder do Deus de Israel, o poder do nosso Deus. E ele tentou ali transformar aquele lugar em um lugar marcado pelo mal, em um lugar marcado pelo bem, marcado por Deus, marcado pelo Espírito Santo. E quando Acabe e Jezabel deveriam se curvar ao Senhor, rasgar as vestes, ou melhor ainda, rasgar o coração, né? Não adianta você rasgar a sua roupa, como era do costume, e não ter uma atitude mudando o coração. Não. Eles se enfureceram mais ainda. Jezabel ficou possessa. Já era possessa, né? Porque cheia da presença de coisas que não vêm de Deus. E ao invés de se curvar ao Deus de Israel, se arrepender dos seus pecados, transformar aquele lugar marcado pelo mal em um lugar marcado pela presença de Deus, em um lugar bom, decidiu perseguir e tentar matar Elias. Então sim, amados, um lugar marcado pelo mal pode ser mudado. Um lugar marcado pelo mal pode ser transformado num lugar de maldade, num lugar do bem, num lugar da presença de Deus. Então, se há na sua casa espíritos de confusão, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua igreja, você acha que o inimigo não entra nas igrejas também? No meio das orações, no meio dos louvores, o ministério do inimigo era dos louvores. Ah, não, mas isso é invenção, coisa da tua cabeça, é? O que explica um ambiente tranquilo, mudar do nada? O que explica algo simples como, não passou minha camisa, ou não fez o reparo aqui na casa? Quantas vezes eu já te falei para você arrumar esse guarda-roupa, colocar o quadro na parede? E algo simples virar uma confusão terrível. Um lugar marcado pelo mal. Quantas vezes também festas de família, festas de amigos,
bailes por aí afora. Começa a chegar 9, 10 horas da noite e só sai confusão, só sai intriga, só sai briga. Pessoas tomadas ali por álcool e até por outras coisas. Abrem brechas, abrem portas, deixam a ira tomar conta e vão às vias de fato com outras pessoas, brigam fisicamente. Quando a palavra do Senhor diz, irai-vos, mas não pequeis. Por que Deus diz isso? Porque se você deixa a sua ira se tornar algo físico, agredindo outras pessoas, aquilo abre uma brecha para tudo que não vem de Deus. E o lugar marcado pelo mal está dentro de você. Lugares marcados não são só, de fato, lugares. Podem ser também pessoas. Você pode ser um lugar marcado pelo mal, permitindo, dando brechas para que o inimigo sapateie na sua vida, pela porta aberta que você deixou, transformando a ira num ato físico, agredindo pessoas. E a raiva vai aumentando e a gente perde o controle. Quando você se ira ao extremo e coloca isso em prática, até tragédias acontecem. Quantas pessoas brigam aí pelo trânsito? Quantas pessoas brigam no trânsito por coisas banais? Ah, mas meu carro não é algo banal, meu carro foi caro, a pessoa veio, bateu, foi imprudente, tinha que apanhar mesmo. É assim mesmo, amados. E o princípio de amar ao próximo como a ti mesmo? Teve um problema no trânsito? Resolva com sabedoria. Converse, abra um boletim de ocorrência, vá atrás dos seus direitos da forma correta. Não estou dizendo que tem que deixar para lá, só não tem que ir às vias de fato. Mas as pessoas vão, porque elas deixam a ira tomar conta do coração, da mente, até chegar às vias de fato e perdemos o controle. Quantas tragédias acontecem porque as pessoas perdem o controle? Deixe a ira tomar conta do seu coração, da sua alma. E será que é só a ira ou é algo mais? É algo mais. Vemos, por exemplo, a história do presídio aqui em São Paulo, do Carandiru. Quanta maldade havia naquele lugar. Até que aqueles pequenos focos de maldade que haviam lá dentro geraram um conflito gigantesco. E depois veio a polícia tentar conter e muitas pessoas foram mortas naquele lugar. Um lugar marcado pela maldade. E há pessoas com uma sensibilidade espiritual mais alta que passam por aquele lugar e ainda sentem, mesmo depois dele ter sido demolido. Elas ainda sentem aquela energia negativa, aquela força misteriosa que causa más sensações. Um lugar marcado pelo mal. Tome cuidado, amados, com lugares assim. Pode ser dentro da sua casa, pode ser na sua vizinhança, dentro da igreja que você frequenta, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola. Quantas escolas com tragédias hediondas. Uma pessoa entra tomada pelo mal, armada, mata um monte de crianças inocentes. E aquele lugar fica marcado pelo mal. Mas nós podemos fazer aqui como Elias fez. Elias tentou quebrar aquela marca do mal que havia ali na Macedônia, que havia ali no Monte Carmelo. Ele tentou quebrar com a direção de Deus. Derrote os profetas de Baal e mostre que eu sou o Deus de Israel. Foi a direção que Deus deu a Elias. E nós podemos fazer o mesmo, mas tem um caminho.
Tem o caminho. Se nós olharmos, por isso que eu comentei no início, preste atenção nos detalhes. O que Elias fez? Se você ler o capítulo inteiro aqui, você verá que ele deu instruções ali para os profetas de Baal. Haverão 2 cordeiros, um para o sacrifício ali dos profetas de Baal e um para Elias. Ele não usou o mesmo cordeiro para fazer o que Deus direcionou para ele. Não usou nem a mesma lenha. Tinha a lenha dos profetas de Baal, tinha a lenha de Elias. O cordeiro de Elias, o cordeiro dos profetas de Baal, tudo separado. Porque é como está aqui. É como está aqui na palavra. Não podemos misturar as coisas. Não podemos, ora, estar perante um Deus, ora, perante a outro. Foi o que Elias fez, teve uma sequência. E quando aqueles profetas de Baal terminaram o show de horrores deles, imagina a situação. Chamaríamos de mico, né? Imagina o mico. 850 no total profetas ali, tentando fazer o fogo descer do céu e queimar aquele sacrifício com a lenha. E nada aconteceu. E aí o que Elias fez? Quando foi a vez dele, ele limpou o altar. Presta atenção nisso. Ele limpou o altar. Ele orou. Ele consagrou aquele altar a Deus. E pediu a Deus que o fogo descesse dos céus. E o fogo desceu e consumiu aquela lenha e consumiu o sacrifício. Mas teve um caminho. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós até sentimos arrepio, sensações, mas isso não causa uma transformação no nosso dia a dia, nem no lugar onde estamos. Tem o caminho, amados. Eu não sei se é no seu trabalho, se é na sua casa, se é com a sua família, se é na igreja que você frequenta, se é na rua. Na rua também, quantas estradas por aí tem acidentes todos os dias, no mesmo lugar? No mesmo lugar, mais ou menos no mesmo lugar, sempre tem um acidente. Aquele lugar já foi marcado por tragédias, um lugar marcado pelo mal. E quando as pessoas passam por aquele lugar, eu entendo que o que não vem de Deus que está ali instiga as pessoas que estão com com portas abertas a correr mais, a ser mais ousada, a ultrapassar sem necessidade. Quantas vezes você vê uma pessoa ultrapassando a outra, ela vai entrar à direita, mas acelera para ultrapassar a outra e entra na frente, 100, 200 metros à frente. Precisava disso. Lugares marcados pelo mal. Pessoas marcadas pelo mal. Maldições hereditárias, quantas pessoas aí ao longo da história da Bíblia, ou quantas pessoas que nós conhecemos passando por dificuldades, tragédias familiares, perda de parentes, envolvidos com assassinatos, com assaltos, pessoas que se suicidam e tem um histórico na família. Lugares marcados pelo mal, amados. Mas Elias aqui ensinou um caminho. Limpe a casa. Aqui ele limpou o altar. Limpe o seu altar. O nosso altar é a nossa casa. O altar de Deus é o altar de Deus, mas o nosso altar, que é o nosso primeiro ministério, é a nossa casa. Limpe a casa. Ore a Deus. Consagre a sua casa, os seus objetos, a sua família, o seu local de trabalho. De repente pode ser no seu local de trabalho, na sua igreja, na sua escola. Limpe a casa. Limpe o local de trabalho. Limpe a igreja. Limpe a escola. Limpe o ambiente familiar.
E aqui limpeza é sim também a limpeza física de passar, arrastar os móveis, passar o produto, tirar o que não tem mais utilidade ali, que Deus não habita no meio da bagunça, mas é também no meu e no teu espírito. Livre-se de todos os maus pensamentos, livre de todos os preconceitos que a gente coloca na cabeça ao longo do tempo, livre-se da ira, limpe a sua mente, limpe o seu corpo físico, limpe a sua alma, que é o mais difícil. Nosso corpo físico transmite para a alma coisas que carregamos no dia a dia. E quantas pessoas estão com a alma cheia de pensamentos ruins, de porcaria, de coisas que não vêm de Deus? Elias ensinou aqui. Limpe o altar, limpe o corpo físico, limpe a sua alma com as coisas que vêm de Deus, com louvores, com oração, com a palavra de Deus. Ore a Deus. Consagre o seu altar a Deus, a sua casa a Deus, a sua mente a Deus, a sua alma a Deus. Consagre. Então você limpou, orou e consagrou tudo que está à sua volta e você mesmo a Deus. E aí você acessa. E aí você transforma um lugar marcado pelo mal em um lugar marcado pelo bem, pela presença de Deus. Tem um caminho. E depois que você fizer isto, não é uma vez, não está pronto, não acabou. Precisa ter uma sequência. Você precisa permanecer assim, permanecer em oração, permanecer limpando, permanecer consagrando. Quantas vezes recebemos coisas de pessoas que nós não sabemos a origem, alimentos, objetos, trazemos para dentro das nossas casas. Aquilo foi um lugar marcado pelo mal e começa a trazer coisas ruins para dentro de casa. Isso acontece, amados. Acreditando você ou não, acontece. Está cheio de exemplos na palavra de Deus e no dia a dia das pessoas. Coisas que trazemos para casa, que achamos que não vai causar nada. Ah, não, é bonitinho aqui e tal. Não tem problema. Tem coisas que estão tão carregadas pela maldade, que mesmo você limpando, consagrando, entregando a Deus, não é algo para você ter dentro da sua casa, amados. Que aquilo foi forjado no meio da maldade. Ah, não, isso aí que você está falando é irreal. Irreal? A palavra do Senhor vai falar sobre a Torre de Babel, sobre a cidade, e que aquela cidade foi destruída e ela... Tenta ver aí no Google como está, se ela foi restaurada, se ela foi reerguida. Está destruída até hoje porque aquele lugar é um lugar marcado pelo mal, por tudo que eles faziam, por tudo que aquele povo fazia que não agradava a Deus. Aquele lugar foi consumido pelo fogo, por enxofre. Nada cresce ali. Nada se desenvolve ali. É uma terra cheia de enxofre, de sal. E os historiadores que pesquisam aquele lugar veem várias camadas ali de carvão, terra, areia, sal. Não acontece? Se você é desses como eu já fui um dia, que só acredita naquilo que é cientificamente provado, pesquise e você verá se existe ou não. E aqui o que é mais lindo, existem lugares marcados pelo mal, que em consagração, em oração, em limpeza, podem ser transformados em lugares marcados pelo bem. E aqui existe um lugar marcado pelo bem e revelado pelo próprio Deus. Se você pegar a palavra do Senhor lá no livro de Êxodo, no seu capítulo 3, a partir ali do versículo 3, Moisés está no monte. De repente ele vê uma sarça pegando fogo sozinha. E a sarça não se consome,
aquele fogo não se apaga e a sarça não se queima. E ele se aproxima para tentar ver o porquê aquela sarça não é consumida pelo fogo. E o próprio Deus o interrompe: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés. Pois esta terra que você está pisando é santa. Um lugar consagrado a Deus. Consagrado por Deus. Um lugar marcado pela presença de Deus. Lugar marcado pelo bem. E aqui eu entendo que aquela sarça não se consumia, porque ali era o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo que estava naquela sarça, e ela não se consumia, muito pelo contrário, ela era purificada. Como um metal é purificado no fogo, quanto mais fogo você coloca, mais ele é purificado. E o Espírito Santo faz isso conosco. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que o fogo do Espírito Santo, não qualquer fogo, o fogo do Espírito Santo vá purificando as nossas vidas. E que nós, você e eu, sejamos lugares marcados pela luz divina, pela luz do Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo, que é uma chama que não se apaga. Nós não seremos consumidos por esse fogo, seremos purificados, como é o metal, como é o ferro, o ouro, a prata, purificados no fogo, mas no fogo do Espírito Santo, para ser marcado, para ser um território marcado, um lugar marcado pela presença de Deus. E isso transformará nossas vidas, não a força do nosso braço, não o que a gente crê, não ficar buscando a 2, 3 deuses, a tudo que não vem de Deus. Ora você está na presença de Deus, ora você não está, ora está buscando, fazendo coisas ali que não são de Deus, rituais que não são de Deus. Tudo que nós precisamos, amados, está dentro da palavra de Deus. Um livro com 66 livros em um só. Cheio de promessas, cheio de ensinamentos, cheio de caminhos, como aqui Elias deu direção para aquele povo, deu direção para Acabe e para Jezabel, mas eles não quiseram dar ouvidos. E você e eu estamos dando ouvidos? Sabe o que é pior que não dar ouvidos a Deus? É ver você mesmo se tornando um lugar marcado pelo mal e contaminando aqueles que estão à sua volta. Porque é o que acontece. Quando você é um lugar marcado, o lugar onde você está é um lugar marcado pelo mal e você compactua com aquilo, não é só você que sofre. Aqueles que estão à sua volta também sofrem. Quebra esse ciclo hoje, amados. Siga essa sequência que Elias seguiu e eu garanto para você que vai dar certo. Você pode até chamar pessoas tementes a Deus, fortes na presença de Deus para te ajudar, para orar na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, para te ajudar. Porque o próprio Deus diz, o próprio Jesus diz, que onde 2 ou mais estiverem, ali Ele estará no meio. Convide mais gente. Limpe o altar, limpe a casa, limpe o trabalho, limpe a igreja, limpe o seu coração, limpe sua mente. Ore a Deus. Consagre o lugar a Deus, se consagre tudo que você tem lá a Deus. E acesse o sobrenatural de Deus e transforme o lugar que você está de um lugar marcado pelo mal em um lugar marcado pelo bem e pela presença de Deus. Faça ainda que você não creia. E você verá algo diferente acontecer na sua vida, eu garanto para você. Faça o teste, eu desafio você.
Faça o teste na sua casa, faça o teste na sua empresa. Debaixo da palavra de Deus. Declare o Salmo 91 na sua casa, não um dia só, vários dias. Faça uma oração. Ah, mas eu não sei orar. Não se preocupe. Só fale com Deus. Paulo revela, através de Deus, que nós não sabemos orar, nenhum de nós sabe. Mas que uma oração sincera, uma oração de coração, o Espírito Santo corrige as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Há uma linguagem que Deus entende e aí sim chegará a Deus. Não pela força do nosso braço, mas pelo poder do Espírito Santo. Você crê? Desafio você. Que Deus abençoe sua casa, o seu dia e toda a sua família em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados. Abraço.